Nos anos 90, uma jovem de 23 anos embarcou em um luxuoso cruzeiro com a sua família, animada com a promessa de uma semana de descanso no Caribe, só que 72 horas mais tarde, ela desapareceria sem deixar rastros. Eu sou Kate Rosa e hoje eu vou te contar como esse desaparecimento dura mais de 2 décadas. Em 1998, aos 23 anos, Amy Lynn Bradley estava vivendo a sua melhor fase da vida. Recém-formada em educação física, com um emprego garantido, que começaria logo após as férias, e morando sozinha pela primeira vez, ela até tinha adotado um cachorrinho chamado Bailey, que estava ansiosa para buscar quando voltasse para casa. Mas aquelas férias que deveriam ser apenas uma pausa antes de um novo capítulo, se transformaria no início de um mistério que até hoje permanece sem respostas. Amy era uma atleta talentosa e ela conseguiu uma bolsa de estudos por jogar basquete e era uma excelente nadadora. Ela até chegou a trabalhar como salva-vidas. Seu pai, Ron, era um diretor executivo de uma seguradora que tinha ganhado um cruzeiro em família como recompensa por ter batido as suas metas de venda. O prêmio era um cruzeiro de uma semana pelo Caribe a bordo do Rhapsody of the Seas, da Royal Caribbean, partindo de San Juan, Porto Rico, com paradas em Aruba, Curaçao, São Martin e São Thomas. Amy estava inicialmente hesitante sobre o cruzeiro. Tinha medo de altura e ficava nervosa com a ideia de estar no meio do oceano, mas a família a convenceu a ir. Uma vez a bordo, em 21 de março de 1998, Amy parecia ter deixado o medo de lado e começou a aproveitar, embora permanecesse cautelosa e se manter distante das grades de proteção. Mas tudo mudou na noite de 23 de março. O navio estava navegando durante a noite, uma Curaçao, quando iniciou uma festa temática de Mardi Gras, no bar 24 horas. Amy e seu irmão mais novo, Brad, decidiram ficar acordados até tarde, bebendo, dançando e se divertindo. Fotos e vídeos divulgados pelo FBI mostram Amy se divertindo, sorrindo e dançando com os outros passageiros. Durante a festa, Amy chamou a atenção de Alice Douglas, um baixista de 38 anos da banda do navio chamada Blue Orchid. Ele era conhecido como Yellow, e várias testemunhas perceberam que ele demonstrou interesse especial por Amy naquela noite. Eles dançaram juntos, beberam, e alguns passageiros perceberam que Yellow estava muito assanhadinho enquanto dançava. Amy precisou pedir para ele se afastar, mas a interação continuou amigável. Mais tarde, Amy até chegou a mencionar o que tinha acontecido na festa para o seu irmão mais novo, mas no final das contas, nenhum dos dois deu muita importância. Segundo Yellow, ele deixou a festa por volta da 1 da manhã para voltar para a cabine da tripulação, já que tinha toque de recolher para funcionários nas áreas dos passageiros. Ele disse que se despediu de Amy e seguiu para sua cabine pelo elevador da tripulação, enquanto Amy ficou para continuar a festa com Brad e os passageiros. Por volta das 3h30 da manhã do dia 24 de março, Amy e Brad decidiram encerrar a noite. Aqui, a linha do tempo se torna crucial, porque o sistema eletrônico de cartões do navio registrava todas as entradas. Brad entrou na suíte da família exatamente às 3h35 da manhã. Amy chegou 5 minutos depois. Os dois foram para a varanda privativa da suíte para relaxar após a noite. Amy disse que estava um pouco enjoada e queria ficar do lado de fora para poder tomar um ar fresco. Brad abraçou ela e disse: "Boa noite, te amo." Palavras pelas quais ele sempre será grato. E foi dormir. Por volta de 5h30 da manhã, o pai de Amy acordou um pouco inquieto, deu uma olhadinha na varanda e viu as pernas de Amy da altura do quadril para baixo. Ela parecia estar descansando confortavelmente na espreguiçadeira. E ele também percebeu que a porta de vidro estava fechada. Tranquilizado de ver a filha lá, voltou a dormir. Só que cerca de meia hora depois, Ron acordou novamente, dessa vez com um sentimento ruim. Quando ele olhou para a varanda, a porta agora estava aberta, cerca de 35 a 40 centímetros, e a espreguiçadeira estava vazia. Os chinelos de Amy estavam no quarto, junto com seu passaporte e as chaves do quarto. As únicas coisas que faltavam eram seu isqueiro e cigarros, sugerindo que ela poderia ter saído para fumar. Ron saiu da cabine para procurar Amy, verificando em todas as áreas principais do navio: o deck superior, a pista de corrida, o café. Ele passou cerca de 1 hora olhando em todos os lugares familiares que a família tinha visitado durante a viagem e disse que Amy estava desaparecida. Só que o que aconteceu em seguida é muito revoltante. A família Bradley foi imediatamente aos oficiais do navio, implorando para que não deixasse os passageiros desembarcarem até que pudessem encontrar Amy. Eles queriam que o anúncio fosse feito no sistema de alto-falantes do navio, mas a tripulação do cruzeiro ignorou completamente seus apelos. Disseram que um anúncio tão cedo não poderia ser feito porque poderia incomodar os outros passageiros. Também afirmaram que não poderiam parar o itinerário ou impedir as pessoas de desembarcarem apenas para encontrar a filha deles,
porque precisavam manter o cronograma. Outras pessoas também estavam de férias. Assim, a passarela do navio foi baixada, a família Bradley assistiu imponente, enquanto centenas de passageiros desembarcavam em Curaçao, potencialmente levando consigo testemunhas cruciais ou até mesmo a pessoa responsável pelo desaparecimento de Amy. Nenhum alarme geral foi emitido, nenhum bloqueio imediato foi ordenado. Só às 7h50 da manhã, quase 2 horas depois que Amy tinha sido vista pela última vez, é que foi feito o primeiro anúncio. Senhorita Amy Bradley, por favor, dirija-se à recepção. Amy nunca apareceu. À medida que os investigadores começaram a montar as últimas horas de Amy, surgiram vários detalhes perturbadores que sugeriram que aquilo não foi um acidente. Primeiro tinha as testemunhas. 3 pessoas diferentes relataram ter visto Amy e Yellow entre 5h45 e 6 da manhã de 24 de março. Horas depois de Yellow afirmar que tinha visto Amy pela última vez à 1 da manhã. 2 jovens viram Amy e Yellow juntos em um elevador indo em direção ao deck superior do navio. Outra testemunha, a estudante universitária Crystal Roberts, viu os dois no deck superior por volta das 5h35 da manhã. Ela disse que Amy estava com a sua câmera e carregava o que parecia ser café. Crystal viu quando Yellow entregou a Amy uma bebida de cor escura. Cerca de 10 minutos depois, Crystal viu Yellow novamente, só que dessa vez andando sozinha. Mas talvez o mais suspeito de tudo tenha sido o comportamento de Yellow naquela manhã, antes de qualquer anúncio público ter sido feito sobre o desaparecimento de Amy. Quando apenas a família Bradley e a segurança do navio sabiam, Yellow se aproximou de Brad e disse: "Ei, cara, sinto muito pelo que aconteceu com a sua irmã." Como assim ele sabia? O FBI só foi notificado dia 25 de março, mas os agentes só chegaram ao navio em 26 de março, quando ele atracou em St. Thomas. Até lá, tempo crucial tinha se perdido e qualquer possível cena de crime tinha sido contaminada. A guarda costeira conduziu uma busca de 4 dias nas águas ao redor, mas não encontrou nada. As autoridades locais explicaram que, dada a proximidade do navio à costa e às correntes marítimas naquela área, se Amy tivesse caído no mar, certamente algum vestígio como roupas ou restos mortais teria sido encontrado. Mas o que os investigadores descobriram nos anos seguintes revelaria algo muito, mas muito perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Em agosto de 1998, apenas alguns meses após o desaparecimento de Amy, um turista canadense chamado David Carmichael estava em uma praia em Curaçao quando viu uma jovem acompanhada de 2 homens e parecia visivelmente angustiada. Quando ela ouviu David falando em inglês, ela tentou se aproximar dele, só que um dos homens rapidamente afastou ela e, na sequência, encarou David com um olhar bem intimidador. David recorda que ela parecia tentar se comunicar e notou detalhes como cor dos olhos e tatuagens. David foi ter certeza que aquela jovem era Amy quando, tempos depois, ele viu o caso no programa Unsolved Mysteries. Entrou em contato com o FBI e até voou para o estado da Virgínia para falar pessoalmente com a família Bradley. Ele foi capaz de descrever com precisão as tatuagens distintas de Amy, incluindo um diabo da Tasmânia girando uma bola de basquete no ombro. Em janeiro de 1999, um oficial da Marinha dos Estados Unidos chamado William Hefner afirmou ter encontrado Amy em um hotel em Curaçao, conhecido por funcionar como um bordel. Segundo seu relato, uma mulher se aproximou dele e disse claramente: "Meu nome é Amy Bradley. Eu preciso de ajuda." Ela disse que estava sendo mantida contra sua vontade porque não podia escapar. O oficial não relatou esse encontro por anos, porque ele temia que isso prejudicasse a sua carreira naval. Ele estava em um local proibido. Quando finalmente falou, o hotel já tinha sido destruído por um incêndio, eliminando qualquer possível evidência. Mas a prova mais assustadora veio em 2005, quando a família Bradley recebeu um e-mail anônimo contendo fotos de um site chamado Affordable Adult Vacations, um site que anunciava serviços de acompanhantes no Caribe. As imagens mostravam uma jovem listada como Jess, que tinha uma semelhança impressionante com Amy, mas com cabelos mais longos e maquiagem pesada. Quando os especialistas forenses do FBI analisaram as fotos e que acreditavam firmemente que se tratava de Amy Bradley, o que os investigadores descobriram sobre esse site e seus operadores expôs uma enorme rede internacional de tráfico humano. O site estava ligado a um casal da Flórida chamado Alfred e Jennifer Cotton, que mais tarde seriam condenados em 2015 por administrar uma operação de tráfico humano na República Dominicana. Documentos judiciais revelaram que os Cottons operavam uma empresa chamada Tropical Adult Vacation, oferecendo a cidadãos norte-americanos hospedagem e acesso a mulheres de vítimas de tráfico humano no seu hotel. Ao longo de centenas de viagens, eles gerenciavam pessoalmente a operação de sua residência na Flórida,
publicando anúncios e respondendo a consultas de clientes. A parte mais perturbadora? Depoimentos de clientes encontrados em versões arquivadas desses sites descreviam a operação em detalhes, referindo-se às mulheres como feras e elogiando um cafetão chamado Paco por mantê-las bem treinadas e bem domesticadas. Talvez o detalhe mais assombroso envolva o site de desaparecidos de Amy. A família Bradley criou um site com informações sobre o desaparecimento e rastreou os endereços de IP dos visitantes. Eles descobriram um padrão em datas significativas como o aniversário de Amy, Natal, Dia de Ação de Graças e data do desaparecimento. Alguém de Curaçao e ocasionalmente de Barbados acessava o site e permanecia por 45 minutos a 1 hora olhando fotos e lendo atualizações. A família começou a postar fotos deles comemorando o aniversário de Amy, mostrando que seu carro ainda a esperava, mostrando que ainda estavam vivos e procurando por ela. Eles esperavam que se fosse Amy acessando o site, ela soubesse que nunca pararam de procurar por ela. Hoje, 27 anos depois de Amy Bradley ter embarcado naquele navio de cruzeiro, seu destino permanece desconhecido. O FBI continua oferecendo uma recompensa de $25 mil por informações que levem ao seu retorno em segurança. Mas esse caso representa algo muito maior do que uma pessoa desaparecida. Ele expôs uma rede de tráfico humano que funciona como qualquer outro negócio, com sites, atendimento ao cliente e operações internacionais. Na busca por Amy, a família Bradley acabou descobrindo algo muito maior. Uma organização criminosa que destruiu inúmeras vidas. Se Amy ainda está viva ou não, sua história é um alerta. O tráfico humano não acontece apenas em lugares distantes. Ele pode estar em cruzeiros, destinos turísticos, nos lugares onde a gente menos imagina. Amy Bradley tinha apenas 23 anos, animada com seu futuro, quando desapareceu em um pesadelo que continua até hoje. Mas me diz aí, você já conhecia esse caso? E você acha que ela ainda pode estar viva em algum lugar? Ou que a verdade sobre esse caso nunca vai ser descoberta? Me conta nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E se você curte casos de crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!